Eu sempre digo, irmãos, que o culto de ensino, ele é voltado para nós, mas é direcionado para nós para vacinar, para nos proteger, para que nós possamos no amanhã, poder usar aquilo que Deus quer falar conosco nesta noite, Porque é assim, quem vive na escuridão, irmãos, culpa tudo. Eu conheço pessoa que culpa tudo, menos ele, E depois, quando a gente começa a falar com ele, a gente vê que o problema não é os outros, o problema é ele, Está faltando luz nele. Bendito é o nome do Senhor. Mês passado o pastor estava viajando, pastor? Eu dei ensino aqui, falei sobre quem lembra do que falei? Quem esteve aqui lembra do que falei aqui? Difícil, né? Da igreja que tinha um povo morto, e outra parte estava doente para morrer, mesmo? Mas tinha um pessoal bom, Eu falei disso naquela vez, e é exatamente, irmãos, esse tipo de coisa que a gente ensina é para que nós não passamos por determinados problemas, e mesmo assim o inimigo ele tenta de todas as maneiras colocar a gente em situações tão difíceis, E hoje eu estou falando sobre nós também, no nosso dia a dia, que nós deparamos com pessoas que falam dele, falam disso, falam daquilo, E de repente a gente vai notar que o que está faltando nele é luz, é a candeia do corpo, é o jeito dele olhar, é o jeito dele ver as coisas, é o jeito simples, E certamente, irmãos, a gente vai aprender alguma coisa nessa noite, Porque quando a luz chega no nosso coração, no nosso ser, quando a gente passa a entender Deus, a entender o Evangelho, a entender a palavra, a entender um pouco esse mundo, a gente coloca Deus na nossa vida e aquilo que era confusão vai embora. Aonde a luz chega, a confusão vai embora, as trevas vai embora. Verdade. Não tem treva aonde tem luz, Bendito é o nome do Senhor. Por isso que Jesus disse, se porém o seu corpo for mal, o seu olho for mal, todo o seu corpo estará em treva, porque existe o olho bom, a visão boa e a visão má, Depende do jeito, incrível, Depende do jeito que a gente está olhando, Eu estava analisando, esse tipo e tem uma ilustração e eu achei importante porque eu vivi ela, É do carro com o para-brisa sujo, O carro com o para-brisa sujo. Você vem na BR com um carro com para-brisa sujo, todo o carro te atrapalha. Tudo que está na frente te atrapalha. Mas quando você passa no posto ou para e dá uma lavada no para-brisa do carro, aí você vai dirigir mais confortável e vai ver a estrada de outro jeito, Vai ver as coisas de outra maneira. E realmente, irmãos, às vezes o problema não está nos outros, o meu problema está na gente, O problema está na gente, e isso a gente precisa entender, Eu sei que Deus é bom e certamente bonicíssimo,
E é nós que não queremos, às vezes, entender Deus, o que Deus está fazendo na nossa vida. Bom, eu vou falar sobre a luz do corpo. A luz do corpo, que é os olhos, né? E nem só os olhos materiais, porque quando nós temos os olhos materiais, às vezes nós só vemos o material. Então nós precisamos ter olhos materiais, né? Voltados para Deus, para que possamos ter olhos espirituais, né? Porque sem os olhos espirituais a gente só vai enxergar a matéria, o material. Quem tem olhos espirituais, ele vê, né, o que está invisível, né? A luz do corpo. A luz do corpo. Os olhos nossos representam a visão espiritual, né? O que é isso? O foco, né? E é incrível isso, né? E é incrível. Quando você foca no bem, você vai ter o bem. Mas se você focar no mal, você vai ter o mal. Verdade. Isso é uma lógica. E não é, mas como que fala? Isso é só mito. Não é não. De jeito nenhum. Né? Não é só, a gente não pode, é o que eu estou falando, a gente não pode só olhar com os olhos físicos, né, e interpretar a vida. A gente tem que ver também com os olhos espirituais, e aí a gente interpretar a vida. Bendito é o nome do Senhor. Porque eu falei do para-brisa, né? Se a visão nossa é limpa, né, tudo que nós vamos ver está limpo. E Jesus falou disso. Alô? Né? Que depende da nossa visão, do olhar. Porque senão tudo que a gente olhar vai ser coisa ruim. Se nós for pôr na cabeça que alguém está fazendo mal, né, é o jeito do Senhor olhar, é o jeito da pessoa olhar, né? É preciso conhecer. Então é a nossa visão. Tem pessoa que olha no outro e vê pecado. Não tem como ver pecado no outro. Não existe isso, né? Esse erro está em nós. É em nós. Aquele que fala. Você está vendo pecado no outro, aí você vai provar? Como você vai provar? Né? Então é a nossa visão, né? Quando uma pessoa quer se corromper, ele começa a ver corrupção, ele começa a ver erros, né? Quando a visão é corrompida, veja só, irmãos, a vida vira trevas. Quando a nossa visão é corrompida. Como que corrompe a visão? Nós vamos chegar lá, mas eu vou falar um pouquinho. Como se você se corrompe a visão? É naquilo que você está vendo, aquilo que você está vendo, aquilo que você está focado, né? Como que você corrompe a sua visão? Vendo o que é errado, você aprende a fazer errado. Hoje, no nosso mundo de hoje, eu digo sempre que a nossa juventude vai ser uma juventude muito difícil de mexer na próxima igreja. Sim, por quê? Porque eles estão olhando muitas coisas erradas, né? E hoje a internet, o mundo virtual, traz isso cheio, é um prato cheio. E as crianças aprendem o errado e vai fazer errado. Vai fazer errado. Então, os olhos, ele precisa estar limpo para ver as coisas limpas, para ver as coisas, ter uma visão limpa. E aqui nós não estamos falando de olhos carnais, nós estamos falando de olhos espirituais. Ver as coisas certas para que amanhã você faça certo, né? Ver as coisas que são certas para você aprender certo. Se você aprender errado, você vai fazer as coisas erradas, né? E aí
vem daquilo que você está colocando diante dos seus olhos. Se você está olhando coisas erradas, certamente você vai se corrompendo. Vai se corrompendo, né? Cada vez que você olha alguma coisa errada, você vai se corromper, né? E aí vem o lado bom, que é os olhos bons, né? O óleo que alinha o coração, é um coração alinhado, né? Com as coisas de Deus, entendeu? O que ele andou fazendo? Focado em Deus, a visão focada em Deus. E aí, esse coração tem a intenção, uma intenção pura, né? Um foco em Deus, nas coisas de Deus, como eu já disse, e certamente ele vai tentar fazer as coisas certas. Enquanto os olhos maus, né? Ele vai aprender o quê? Ele vai alinhar os seus olhos à inveja, à malícia, né? Cobiça, distração espiritual. O que é distração espiritual? Porque tem dois caminhos. E eu estou falando para a igreja, né? Estou falando para a igreja. O que é distração espiritual? É perder o foco de Deus. Perder o foco de Deus. Você tirou a visão de Deus, você vai se distrair e no próximo buraco você vai cair. Então, o crente ele tem que ter muito cuidado, porque o diabo ele arma, né? Ele arma muito laço, e é bíblico ele armar o laço, né? Aí só vai cair quem estiver distraído, né? Então por isso que Jesus ele manda a gente vigiar, e ele manda olhar e vigiar. Deus é maravilhoso. Olhar e vigiar. São três coisas, né? Que Jesus manda o crente fazer, né? E aí, às vezes a gente ora tanto, mas não olha. E esse olhar, meus, olhar e vigiar está ligado à distração. Se você distrair um pouquinho, o diabo vai vencer. Vai vencer, né? Mas Deus é bom. Podemos ler? Lucas 11:34. Lucas capítulo 11, versículo 34. É a mesma ideia, ela só vem reforçada, né? Vamos? Está marcado aqui facinho, mas quero ver o comando. Cadê o corpo? Ao olho. 24? 34. Essa mesmo. A cadeia do corpo é o olho, sempre, pois o teu olho simples também, todo o teu corpo será iluminado, luminoso, mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Obrigado. É a mesma ideia. A candeia do corpo aos olhos. Se os seus olhos forem simples, né? Isso quer dizer bons, né? O seu corpo será iluminado. Mas se for mal, se tornará tenebroso, né? E é assim, o que eu vejo em tudo isso, né? É a situação assim, dos nossos dias, é assim. Às vezes, uma mesma situação, pessoas veem ela de diferente jeito. O que é isso? É o jeito de olhar, é o jeito de pensar, né? É o jeito que você está no momento. Às vezes você está carnal, às vezes você está espiritual, né? Às vezes você vê aquela coisa como uma oportunidade, né? O outro já vê como um baita de um problema, não é mesmo? Então é assim a vida. Porém, isso depende do que nós estamos consumindo. Você sabia que os olhos estão consumindo
É uma entrada para o corpo, os olhos é uma entrada para o corpo, né? O que é que nós estamos consumindo? Chega a dizer que é a janela da alma. Exatamente, exatamente. O que é que o corpo, que nós estamos consumindo com os nossos olhos? Isso quer dizer, o que nós estamos olhando. Às vezes nós passamos o dia inteiro assistindo o TikTok, no Facebook, na internet, né? E assim sucessivamente. Eu estou falando nós, colocando junto também, irmãos, né? Eu acredito que os irmãos não estão assim. Penso eu, que tem irmão aqui que não estão assim, e penso eu também que está por aí gente assim, né? Sim. Agora vai ter que, com o CPF, tanto faz no TikTok, no YouTube, você vai ter que botar o CPF porque eles vão lá, por exemplo, dizer lá para Se aqui vai ter que ser assim, lá no chefão lá, o que ele está fazendo, né? Tá todo mundo que está. Então é assim, irmãos, né? Tem que ver o que é que nós estamos consumindo, porque hoje é fácil de consumir pornografia, é fácil de consumir filmes violentos, né? Que ensina muitas falcatrua, né? Os irmãos sabiam que tem muitos assaltos, muitos assassinatos que eles se baseiam em filme? Sim, né? Às vezes ele vê o filme e fala, rapaz, isso vai dar certo para mim também, né? Não é o nosso caso, né? É só um exemplo para os irmãos. Então, nós temos que ter cuidado, irmão, com aquilo que nós estamos consumindo com o nosso olho, né? E às vezes, a gente estava falando sobre a entrada da alma, né? Os olhos, irmãos, é que faz que é a entrada da alma, né? Se você olhar, por exemplo, vou citar uns exemplos aqui, um exemplo pesado, mas é bom, né? Se você é um homem e olhar para uma mulher com olhos pecaminosos, entendeu? Com más intenção, aquilo pode descer para o coração. E desceu para o coração, aí corre o risco dele virar pecado, né? Dele se consumar, né? Eu já falei sobre isso aqui. Temos que ter cuidado, né? E aí vem aquela leitura que o irmão falou, né? Se os seus olhos é treva, aí o seu corpo vai ser tenebroso. Tudo que você olhar, você vai puxar para o lado da pecaminoso, né? Para o lado pecaminoso. Então, Jesus explica: a lâmpada do corpo é os nossos olhos. Amém. Aleluia. Aquilo que nós precisamos fazer o foco é Cristo, o foco é Deus, o foco é o céu. Não somos daqui, né? E eu ultimamente, irmãos, eu tô assim, né? Eu tô querendo ser feliz. Feliz. Eu acho que assim, felicidade é você buscar o céu. Glória a Deus. Né? E não precisa trabalhar muito, se conter no consumismo. O consumismo faz você ser escravo, viu, irmãos? Né? Se você trabalhar e tudo que você vê, tudo que seus olhos veem, você querer, você vai ser escravo do mundo. Então, e a Bíblia ensina isso também, viu, irmãos? Né? Por que gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão, né? Então nós temos que ter cuidado. E para a gente viver, não precisamos trabalhar, se matar de trabalhar. Precisamos trabalhar, mas se matar de trabalhar não, né? Eu estou com 66 anos, né? Com 66 anos. Se você não enricou, meu filho, pronto. Ninguém aqui é rico ainda? Não. Meu irmão, trabalhe, faça como Deus mandou, né? Trabalhe,
porque é só pelo que você vai comer. Não pense em ajudar coisas e coisas e coisas, né? Porque vai ficar tudo aí, vai ficar tudo aí. Trabalhar dignifica o homem. Eu estou falando de trabalho e de consumir. Bom, mas é assim. Por quê? Porque também as coisas que nós compramos é porque nós vemos, né? Olhamos, desce o coração, fala, desejo, eu vou comprar, né? Então é os olhos. Sara esses olhos aí, sara esses olhos. Ainda bem que o meu primo, né? Eu falei, lê a segunda parte do versículo aí de novo. Se a luz que há em ti é trevas, são trevas, é isso mesmo? 11:34. Segunda parte diz: Isso. vê, pois, que a luz que em ti há não seja trevas. Isso. Não seja treva. Glória a Deus. Por quê? E é incrível, né? Aqui deixa assim uma sensação tão ruim. A luz que há em ti seja treva. Esquisito, não é? Não seja, né? Não seja. É porque tem uma luz que é treva, né? Não seja treva, né? A luz que há em ti não seja treva. Ou seja, então tem algo que. Tem luz treva? Verdade. Mas aqui, irmãos, você sabe o que é isso aqui? É porque tem pessoas que pensam que está iluminado e está em treva. Isso é o que Jesus queria dizer. Isso é o que Jesus queria dizer. Se a luz que há em ti são trevas, é outra tradução, né, irmãos? Outra tradução. Se porém os teus olhos foram maus, todo o teu corpo estará em trevas. Se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são as trevas? Isso aqui é um engano das pessoas. Tem pessoa que pensa que ele está na luz, mas não está. Verdade. Ele está em treva, né? Ele pensa que está certo e está errado. E aí é que vem o nosso problema do nosso jeito de ver. Nós precisamos entender que nós precisamos ver as coisas do lado, mais do lado bom. É claro que a gente não pode ficar enganado, mas para a gente fazer uma ação, precisamos primeiro ver o lado bom das pessoas. O lado bom, porque todo mundo tem um lado ruim. Se eu for olhar para cada irmão aqui e ver só o lado ruim do irmão, né? Eu vou sair falando mal de vocês. Mas não é assim. A Bíblia diz que nós não podemos falar mal de ninguém. E aí quer dizer o quê? Que a gente tem que ver o lado bom. Glória a Deus. O lado do irmão, o lado bom do irmão. E perdoar o lado ruim, o lado mau. Porque todos nós temos o lado errado, né? E temos que ter cuidado para não colocar o lado nosso errado em ação. Verdade. Tem que matar essa fera. Matar essa fera. Todo mundo tem um lado ruim. E tem que deixar Jesus pôr o pé na cabeça dessa natureza ruim, né, pastor? Verdade. O pastor, tem hora que ele fala para mim: ih, rapaz, você está enganado, eu sou bom demais. Eu achei ele tão bonzinho, irmão. É que ele colocou o pé, né? Jesus ajuda ele a colocar o pé no lado ruim, né? Aí ele fica bonzinho. Mas temos que ser assim, né? Glória a Deus. Vamos continuar. Então, irmãos, tem pessoas que não só está no erro, mas acha que está certo. Esse é que está nessa conexão aí, que ele vê a luz dele é treva. Os olhos maus, né?
E tudo que ele vê, ele só fala que os outros estão ruins, ele está bem. Os outros estão ruins, ele está bem. Né? E nós não podemos ser assim. Não é fácil não. Né? E mais ainda, existe no mundo religioso algo espiritual, um auto-engano, né? É coisa demoníaca, né? A religiosidade sem transformação. Verdade. Sem transformação. Tudo que ele vê é mal. Tudo que ele vê nos outros é mal, né? Falta de discernimento. Eu acho irmãos, eu vou ser sincero com os irmãos, eu gosto demais daqui, porque eu vejo a simplicidade dos irmãos, né? Como eu, né? E a gente vê a igreja numa satisfação mútua, né? Isso é muito bom, irmãos, né? Numa cordialidade maravilhosa. E isso trata-se de que a gente vê o outro do lado bom. É verdade. Né? Nós queremos ser amigos. Isso é coisa de Deus. Queremos ser amigos. Eu preciso ser amigo de vocês. E eu vejo que vocês querem ser meu amigo. Isso é muito importante. É importante. A igreja precisa disso. A igreja precisa disso. A igreja precisa estar unida, né? Não há união quando existe alguém no meio incitando alguma coisa. Não, né? O irmão é isso, o irmão é aquilo, né? Ainda bem, né, que alguns que eram assim, uns que não melhoraram, Deus tiraram, né? Deus tirou, né? Não estou falando daqui não, né? Não fica caçando aí na mente quem foi que saiu, né? Como então manter a luz acesa? Como então manter a luz acesa? Vamos ler rápido. Isaías 45, versículo 22. Isaías 45, versículo 22. Olhai para mim e serei salvo. Olhai para mim e serei salvo, vós todos os governos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Exatamente. Como manter a luz acesa? Olhando para Deus. Olhando para Deus. Olhando para Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Lê outro aí. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É a única maneira, irmãos, da gente manter a nossa luz, a luz do corpo, a nossa alma, o nosso espiritual aceso. Bendito é o nome do Senhor. Pastor Hebreus, essa última. Hebreus 12, né? Versículo 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém. Glória a Jesus. Né? Então o que nós devemos fazer? Guardar os nossos olhos, né, das coisas más e olhar só para Jesus, né? E agora entra aquela questão: como olhar para Jesus? Como é olhar para Jesus?
É só pensar em Jesus? Não. Oração mais palavra. Oração mais palavra. Sem a palavra você não consegue ver Deus. Aleluia. Sem a palavra você não consegue ver Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Oração e a palavra. Falar com Deus. Ter comunhão com Deus. Poxa, eu só tenho comunhão com o pastor Cláudio se eu estiver conversando com ele. Se eu ficar de mal com ele, eu ficar um dia sem falar com ele, eu já fico. O que está acontecendo com o meu pastor? Que o meu pastor não me mandou mensagem. Deus do céu. É assim? Comunhão. Preciso falar com Deus para Deus falar comigo. Para falar com Deus eu preciso orar. Para Deus falar comigo, eu preciso de quê? Ler a palavra. Oração mais palavra. Bendito é o nome do Senhor. Outro detalhe: filtrar os nossos pensamentos. Nós somos carnais. Nós somos carnais. Isso aí é uma realidade. Nascemos assim. Apenas nós somos um galho na videira. E se nós não cuidarmos, nós podemos ser traídos pelos nossos pensamentos. Filtrar os nossos pensamentos. Filtrar. Mas de tal, rapaz, mas que mulher bonita. Rapaz, você filtra esse pensamento. Filtra esse pensamento. Filtra e põe na sua cabeça que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. E assim sucessivo. Poderia falar tantas outras coisas, Deus é maravilhoso. Tem muita gente que ganha dinheiro com mentira. Tem crente por aí ganhando dinheiro com mentira. Passa a perna num, derruba outro, e vai falando isso, falando aquilo, fazendo negócio aqui, negócio ali. Mas uma coisa eu digo, irmãos, muito cuidado. Precisamos ter muito cuidado. E tem muitas coisas hoje que influenciam as pessoas. O crente tem que parar de ser influenciado pelo mundo. Nós precisamos ser influenciados por Deus, para que nós possamos realmente fazer ter um lado bom, sempre aceso, sempre em foco, ter um foco correto, não viver distraído. Volto lá, e assim sucessivamente. Salmo 119, versículo 105. É uma coisa maravilhosa para afirmar aí que nós precisamos da palavra de Deus para estar sempre andando, focado, no meio da escuridão. A palavra de Deus, ela é a luz que alumia o crente, que traz limpidez, que torna limpo a visão do crente. Bendito é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Versículo 105, é isso? Isso. 119, versículo 105. Lâmpada para meus pés. Olha aí. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso. Viu aí, irmãos? Glória a Deus. Vamos ler mais um versículo? Salmo 101, versículo 3. Estou terminando, Olhos bons, visão aliada com Deus. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Cita aí a primeira parte. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Amém. Glória a Deus. Há muito tempo que eu não ouço isso. Muito tempo. O
povo hoje focou só em levantar o astral da igreja, né? Mas você pode olhar para qualquer lugar, e pode mesmo, só que aí vem que jeito a gente está. Estamos fortes para poder olhar e sair andando? Ou estamos fracos para olhar e já cair na tentação? Então tem tudo isso, né? Tudo isso. Então por isso precisamos estar bem, olhos bons, visão alinhada com Deus, clareza, foco, fé, né? E aí, sabendo também que tem o lado mal, os olhos maus, que é uma visão distorcida, né? E tem muita gente aí na igreja dessa forma, influências erradas, né? Enganando e sendo enganado, e assim sucessivamente, né? E isso vem de influência. Está falando desses olhos maus aí, olhos maus não, olhar para o lado mal, né? Vem de influências, está falando de influência. Não é só você ver alguma coisa má, influência má. Temos que ter muito cuidado com as influências do nosso dia hoje, porque isso gera muito, mas muito mesmo, coisas más na vida do cristão, né? Nós vemos muitas casas que vai desmoronando devagarzinho, né? Com coisas que vai entrando também devagarzinho, né? Influência. Alguém chega, isso não tem problema. Não, lá na nossa igreja está assim, né? Eu vejo uma coisa, irmãos, que não vou falar mal aqui, porque eu respeito muito meu pastor presidente, né? Mas eu vejo uma coisa que eu não acho assim conveniente. Não é que seja errado, não. Eu não acho conveniente no mundo que nós estamos vivendo. Se você quer uma igreja com um padrão diferente, se você começar, certo? Se você iniciar, se misturar, daqui a pouco você vai ver uma igreja sofrendo influência. Verdade. Vamos lá na igreja fulano e tal. É claro que para mim não tem problema, eles estão aprendendo lá desse jeito. Se eles for para o céu, amém. Eu preciso acreditar que eles vão para o céu. Para mim, eu preciso acreditar nisso. Mas não é por isso que eu vou fazer as coisas que eu faço, né? Não é por isso que eu vou ter que ir lá. Se eu estou aqui e me sinto bem aqui, eu vou lá fazer o quê? Né? Mas eu vou lá pregar. Você vai pregar, seja quem for, principalmente se for pastor da igreja, se for esse ou aquele, né? Se está na liderança, se ele tem uma liderança, né? No momento, né? Aqueles que eles estão liderando vai estar de olho nele. O pastor foi, o meu líder foi, eu também. E aí? Vai falar o que para ele? Não pode falar nada, você foi, né? Mas é assim, cada um tem uma visão, né? Não estou falando mal de ninguém, a minha visão é essa. Eu não faria, eu não faço. Aliás, né? A bananeira já deu taxa. Um detalhe, irmãos, que a gente precisa conhecer: nossa vida. Nossa vida não muda quando o mundo muda. É uma frase, eu achei muito importante essa frase. A nossa vida não muda quando o mundo muda. A nossa vida muda, irmãos, quando a nossa visão muda. Quando a nossa visão muda, aí a gente consegue mudar. E tem um detalhe: a gente muda a gente e a gente consegue também mudar uma parte do mundo. Entendeu? Então é tão importante a gente ter uma visão sabia, né? Poder olhar o irmão,
poder olhar a irmã sem nenhum fingimento, sem nenhum olho tipo Altivo, né? isso, essa é a palavra, né? Altivo, sem nenhum pensamento mau, sem nenhum desejo do capeta, né? O santo deve olhar para o santo dessa forma. É verdade. É assim que devem olhar, né? O pastor estava contando para nós outro dia que chegou um moço aqui, disse que veio casar uma esposa, pastor. Foram muitos. Oxe, que crente é esse? 4. Né? Ele já desmonta a gente, né? O crente que vai na igreja procurar uma esposa, pelo amor de Deus, né? Foi assim, meus irmãos? Nossa, eu preciso conversar com o senhor que eu preciso arrumar uma mulher. A esposa não, a mulher mesmo. Não precisa falar a minha resposta, né? Não é mesmo? Mas a gente, nós, é assim, é visão distorcida. Visão distorcida. A gente tem que ir na igreja, louvar a Deus, tem que orar para isso, né? Aí, com o tempo, né, pode ser que Deus prepara uma esposa para a gente. Para a gente, não, eu já tenho. Você viu o sonho? O sonho, aquele sonho que eu tive lá, perturbador. Perturbador, ainda bem que não foi eu que tive o sonho, né? Sim, pastor. Tem que procurar sua esposa e te encontrar, né, pastor? Jesus, Exatamente. Deus que abençoe os irmãos, né? Vamos focar em Deus, focar em limpar a nossa visão, ver os irmãos diferentes, as irmãs diferentes, olhar com simplicidade, olhar com carinho, com amor, né? Mas é tão bom a gente ter assim uma convicção que nós podemos apertar a mão, podemos conversar sem nenhuma má intenção. Isso é muito maravilhoso. Crente é assim, homem de Deus, servo do Senhor, é assim, tá? Deus abençoe. E Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. E se nós não quisermos viver em treva, deixa Ele entrar na nossa vida. Amém. Deus abençoe em Cristo Jesus. Tá? Eu agradeço ao pastor Cláudio, aos irmãos.